Uma alegria imensa ter você conosco para mais um estudo profundo da Palavra de Deus. Você já se sentiu sobrecarregado pelas lutas da vida? É como se estivesse em uma batalha constante, invisível aos olhos, mas real em suas consequências. A Bíblia nos revela que, de fato, estamos em uma guerra espiritual, e nosso inimigo não é de carne e osso, mas sim principados e potestades das trevas. Mas a boa notícia é que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, não nos deixou desprotegidos. Ele nos equipou com uma armadura completa, capaz de nos fazer resistir a todos os ataques do inimigo e permanecer firmes até o fim. Hoje vamos mergulhar em Efésios 6, um dos textos mais poderosos da Bíblia, para desvendar cada peça dessa armadura de Deus. Vamos entender o significado de cada elemento e, mais importante, como podemos vestir e usar essa armadura em nosso dia a dia para vencer as batalhas espirituais. Prepare-se para uma revelação que vai transformar sua forma de enxergar as adversidades e te capacitar a viver uma vida de vitória em Cristo. Fique conosco até o final, pois cada peça dessa armadura é essencial para sua proteção e triunfo. Você está pronto para vestir a armadura de Deus e lutar a boa batalha da fé? Deixe seu amém nos comentários se você anseia por essa capacitação divina. Para começarmos a desvendar os segredos da armadura de Deus, vamos ler o texto base em Efésios 6, 10 e 13. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no poder da sua força. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus a fim de que, quando vier o dia mau, vocês possam permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Este texto é um chamado claro à ação. Paulo nos exorta a nos fortalecermos no Humnos e no Senhor, não em nossa própria força, e a vestir uma armadura completa. Ele também deixa claro a natureza da nossa batalha. Não é contra pessoas, mas contra forças espirituais. Vamos entender o contexto dessa carta. Paulo estava preso em Roma quando escreveu aos Efésios. Ele estava cercado por soldados romanos, e a imagem da armadura romana era algo familiar para ele e para seus leitores. Ele usa essa imagem militar para ilustrar as verdades espirituais. Mas por que uma armadura? Porque estamos em guerra. A vida cristã não é um mar de rosas, mas uma jornada de fé que enfrenta a oposição. O diabo, nosso adversário, anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Ele usa enganos, mentiras, tentações e ataques diretos para nos desviar do caminho de Deus. A armadura de Deus, portanto, não é opcional. É uma necessidade para todo crente que deseja permanecer firme e vitorioso em meio às batalhas espirituais. Cada peça tem um propósito específico e é vital para a nossa proteção. Você já se sentiu desprotegido ou vulnerável diante de um ataque espiritual? Como você tem buscado se fortalecer no Senhor? Compartilhe sua experiência nos comentários. E vamos começar a desvendar a primeira peça dessa poderosa armadura. A primeira peça da armadura de Deus que Paulo menciona é o cinto da verdade. Em Efésios 6,14 ele diz: Estejam, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. O cinto, na armadura romana, era fundamental. Ele não apenas segurava as outras peças da armadura no lugar, como a couraça, mas também dava suporte à região lombar do soldado, permitindo-lhe mover-se com agilidade e força. Sem o cinto, a armadura seria frouxa e ineficaz. Espiritualmente, o cinto da verdade representa a palavra de Deus. A verdade é o alicerce sobre o qual toda a nossa fé e nossa vida cristã se sustentam. Sem a verdade, somos facilmente enganados pelas mentiras do inimigo, pelas filosofias vazias do mundo e pelas nossas próprias ilusões. Uma verdade como fundamento. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
João 14:6. A verdade não é apenas um conceito, mas uma pessoa, Jesus Cristo. E a palavra de Deus é a revelação dessa verdade. Quando cingimos nossos lombos com a verdade, estamos nos enraizando em Cristo e em sua palavra. 2. Proteção contra o engano. O diabo é o pai da mentira. João 8:44. Ele usa enganos sutis para nos desviar da fé, para nos fazer duvidar de Deus, de nós mesmos e de nosso propósito. A verdade da palavra de Deus é o antídoto contra essas mentiras. Ela nos capacita a discernir o que é certo e o que é errado, o que é de Deus e o que não é. 3. Estabilidade e firmeza. Assim como o cinto dava estabilidade ao soldado, a verdade nos dá estabilidade espiritual. Em um mundo de valores relativos e incertezas, a verdade de Deus é uma âncora que nos mantém firmes. Ela nos dá convicção, propósito e direção. 4. Preparação para a ação. Um soldado com o cinto bem ajustado estava pronto para a batalha. Da mesma forma, quando estamos firmes na verdade, estamos preparados para agir, para servir, para testemunhar e para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Cingir-se com a verdade significa estudar a palavra de Deus, meditar nela, aplicá-la em nossa vida e viver de acordo com seus princípios. É um compromisso diário com a honestidade, a integridade e a transparência em todas as nossas ações e palavras. Você tem dedicado tempo para se aprofundar na palavra de Deus e fortalecer seu cinto da verdade? Como a verdade de Deus tem te protegido contra os enganos do inimigo? Compartilhe sua experiência nos comentários. E vamos para a próxima peça da armadura de Deus. A segunda peça da armadura de Deus é a couraça da justiça. Em Efésios 6:14, Paulo continua: vestindo a couraça da justiça. A couraça na armadura romana era uma peça vital. Ela protegia os órgãos vitais do soldado: o coração, os pulmões, o estômago, contra golpes e perfurações. Sem a couraça, o soldado estaria exposto a ataques que poderiam ser fatais. Espiritualmente, a couraça da justiça representa a justiça de Cristo, que nos é imputada pela fé, e também a justiça prática que devemos viver em nosso dia a dia. A justiça imputada de Cristo. Primeiramente, nossa justiça não vem de nossas próprias obras, mas da obra perfeita de Jesus Cristo na cruz. Romanos 3:22 diz: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem. Quando aceitamos a Cristo, somos declarados justos diante de Deus, não por mérito nosso, mas pela sua graça. Essa é a nossa couraça fundamental, que nos protege da condenação do pecado e das acusações do inimigo. A justiça prática. Além da justiça imputada, somos chamados a viver uma vida de justiça prática. Isso significa viver de acordo com os padrões de Deus, praticando o que é reto, honesto e moralmente correto. 1 João 3:7 afirma: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 3. Proteção contra a acusação. O diabo é o acusador dos nossos irmãos. Apocalipse 12:10. Ele tenta nos desqualificar e nos fazer sentir indignos diante de Deus, lembrando-nos de nossos erros e falhas. A couraça da justiça nos protege dessas acusações. Quando estamos revestidos da justiça de Cristo e buscando viver uma vida justa, as setas inflamadas da acusação não nos atingem. 4. Integridade e paz interior. Viver uma vida justa traz paz interior e integridade. Quando nossas ações estão alinhadas com a vontade de Deus, experimentamos uma consciência limpa e a confiança de que estamos agradando ao Senhor. Isso nos dá força e coragem para enfrentar as adversidades. Vestir a couraça da justiça significa reconhecer nossa posição em Cristo como justos. E a partir dessa verdade, buscar viver uma vida que reflita essa justiça em todas as nossas atitudes e decisões.
É um compromisso com a retidão, a honestidade e a santidade em todas as áreas da nossa vida. Como a justiça de Cristo tem sido sua proteção contra as acusações do inimigo. E como você tem buscado viver uma vida de justiça prática em seu dia a dia? Compartilhe sua reflexão nos comentários e vamos para a próxima peça da armadura de Deus. A terceira peça da armadura de Deus são os calçados da paz. Em Efésios 6,15, Paulo nos instrui, tendo calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. Os calçados para um soldado romano eram cruciais. Eles não eram apenas para conforto, mas para estabilidade e mobilidade. As sandálias romanas, chamadas caligae, tinham solas grossas e pregos que proporcionavam excelente aderência em diferentes terrenos, permitindo que o soldado se movesse rapidamente e mantivesse sua posição em combate. Uau! Sem calçados adequados, o soldado estaria vulnerável a escorregões, quedas e ferimentos nos pés, o que o tornaria inútil na batalha. Espiritualmente, os calçados da paz representam a nossa prontidão para proclamar o Evangelho da paz. 1. Prontidão para o Evangelho. A palavra preparação aqui significa prontidão, firmeza, fundamento. Estamos firmes e prontos para levar a mensagem de paz que só o Evangelho de Jesus Cristo pode oferecer. Romanos 10,15 diz: Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Nossos pés devem estar calçados com essa prontidão para ir onde Deus nos enviar, levando a mensagem que transforma vidas. 2. A paz de Cristo. O Evangelho é a mensagem de paz entre Deus e a humanidade, alcançada através do sacrifício de Jesus na cruz. Quando aceitamos a Cristo, recebemos a paz com Deus. Romanos 5:1. Essa paz interior nos capacita a permanecer firmes em meio às tempestades da vida e a ser agentes de paz em um mundo conturbado. 3. Estabilidade em terrenos difíceis. Assim como os calçados romanos davam estabilidade em qualquer terreno, a mensagem do Evangelho nos dá estabilidade em meio aos terrenos difíceis da vida. Sejam perseguições, provações, dúvidas ou ataques do inimigo, a verdade do Evangelho nos mantém firmes e inabaláveis. 4. Mobilidade para a missão. Os calçados também proporcionavam mobilidade. O Evangelho da paz nos impulsiona a ir, a não ficar parados. Somos chamados a ser missionários onde quer que estejamos, levando a luz de Cristo a um mundo em trevas. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz significa ter um coração e uma mente prontos para compartilhar a mensagem de salvação e reconciliação. Significa viver de tal forma que nossa vida seja um testemunho da paz que Cristo nos deu e estar sempre preparado para dar a razão da nossa esperança. 1 Pedro 3,15. Você tem se sentido pronto para compartilhar o Evangelho da paz com aqueles ao seu redor? Como a paz de Cristo tem te sustentado em meio às adversidades? Compartilhe sua experiência nos comentários. E vamos para a próxima peça da armadura de Deus. A quarta peça da armadura de Deus é o escudo da fé. Em Efésios 6,16, Paulo nos exorta: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo na armadura romana era uma das peças mais importantes. Havia dois tipos principais: o pequeno escudo redondo, parma, e o grande escudo retangular, scutum. Paulo provavelmente se refere ao scutum, que era grande o suficiente para cobrir todo o corpo do soldado do pescoço aos joelhos. Era feito de madeira, coberto com couro e bordas de metal, e muitas vezes era umedecido antes da batalha para apagar as flechas incendiárias lançadas pelo inimigo. Espiritualmente, o escudo da fé é a nossa confiança inabalável em Deus e em suas promessas. É a nossa crença de que Deus é fiel, que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu e que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Há proteção contra os dardos inflamados. O diabo lança dardos inflamados contra nós.
Estes dardos representam dúvidas, medos, tentações, acusações, desânimo, ansiedade e mentiras que ele usa para nos ferir e nos desviar da fé. O escudo da fé é a nossa defesa contra esses ataques. Quando cremos na palavra de Deus e confiamos em seu caráter, esses dardos perdem seu poder e são apagados. 2. Confiança nas promessas de Deus. A fé não é um sentimento, mas uma convicção baseada na palavra de Deus. Hebreus 11:1 define fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando o inimigo tenta nos fazer duvidar, levantamos o escudo da fé, lembrando-nos das promessas de Deus e de sua fidelidade em cumpri-las. Treinou resistência à adversidade. Em tempos de adversidade, o escudo da fé nos permite permanecer firmes. Ele nos dá a capacidade de resistir à pressão, de não ceder ao desespero e de continuar confiando em Deus, mesmo quando não vemos a solução. É a fé que nos capacita a ver o invisível e a crer no impossível. 4. Unidade com Cristo. Nossa fé não é em nós mesmos, mas em Cristo. É a fé que nos une a Ele e nos permite acessar todo seu poder e sua proteção. Quando levantamos o escudo da fé, estamos nos escondendo em Cristo, que é a nossa rocha e fortaleza. Tomar o escudo da fé significa cultivar uma vida de confiança em Deus, alimentando nossa fé através da leitura da palavra, da oração, da comunhão com outros crentes e da lembrança das obras de Deus em nossa vida e na história. É um ato contínuo de escolher crer, mesmo quando tudo ao nosso redor tenta nos fazer duvidar. Você tem levantado seu escudo da fé diante dos dardos inflamados do inimigo? Qual promessa de Deus tem sido seu escudo em momentos de dificuldade? Compartilhe sua experiência nos comentários e vamos para a próxima peça da armadura de Deus. A quinta peça da armadura de Deus é o capacete da salvação. Em Efésios 6:17, Paulo nos instrui: tomem o capacete da salvação. O capacete na armadura romana era essencial para a proteção da cabeça, uma das partes mais vulneráveis e vitais do corpo. Ele protegia o soldado contra golpes na cabeça que poderiam causar concussões, ferimentos graves ou até a morte. Um soldado com a cabeça desprotegida estaria em grande desvantagem na batalha. Espiritualmente, o capacete da salvação representa a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. É a esperança inabalável que temos em Deus, que nos guarda e nos protege das mentiras e ataques do inimigo contra a nossa mente. 1. Proteção da mente. A mente é um campo de batalha crucial. O diabo ataca nossa mente com dúvidas, pensamentos negativos, desânimo, ansiedade, medo e mentiras sobre nossa identidade em Cristo. O capacete da salvação protege nossa mente desses ataques. Quando temos a certeza da nossa salvação, nossa mente está firmada em Cristo e em suas promessas, e não somos facilmente abalados pelas investidas do inimigo. 2. A esperança da salvação. A salvação não é apenas um evento passado, mas uma esperança futura. É a certeza de que pertencemos a Deus, que nossos pecados foram perdoados e que temos a vida eterna em Cristo. Essa esperança nos dá força para perseverar em meio às dificuldades e nos mantém focados no propósito de Deus para nossas vidas. 1 Tessalonicenses 5:8 diz: mas nós que somos do dia sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. 3. Renovação da mente. O capacete da salvação nos ajuda a renovar nossa mente. Romanos 12:2 nos exorta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nossa mente está protegida pela certeza da salvação, somos capazes de pensar de acordo com a vontade de Deus e de resistir aos padrões do mundo. 4. Foco no eterno. A certeza da salvação
Nos ajuda a manter nossos olhos fixos nas coisas eternas e não nas temporais. Isso nos dá uma perspectiva divina sobre as lutas e desafios da vida, sabendo que nossa recompensa está em Cristo e que nossa cidadania é celestial. Tomar o capacete da salvação significa viver com a plena convicção de que somos salvos, pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Significa guardar nossa mente, enchendo-a com a palavra de Deus, com pensamentos puros e com a esperança que temos em Cristo. É um compromisso diário de proteger nossa mente contra as mentiras do inimigo e de viver na verdade da nossa identidade em Cristo. Como a certeza da sua salvação tem protegido sua mente contra os ataques do inimigo? E como você tem buscado renovar sua mente com a palavra de Deus? Compartilhe sua experiência nos comentários. E vamos para a última peça, da armadura de Deus. A sexta e última peça da armadura de Deus é a espada do Espírito. Em Efésios 6:17, Paulo conclui: "E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus." A espada na armadura romana era a única arma ofensiva do soldado. Enquanto as outras peças eram defensivas, a espada era usada para atacar o inimigo e para se defender em combate corpo a corpo. Havia dois tipos principais de espada romana: a gladius, uma espada curta usada para perfurar e cortar em combate próximo, e a spata, uma espada mais longa para combate a cavalo. A Paulo provavelmente se refere a gladius, uma arma eficaz e precisa. Espiritualmente, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Não apenas a Bíblia como um livro, mas a palavra de Deus viva e eficaz, que é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Hebreus 4:12. É a palavra que usamos para atacar as fortalezas do inimigo e para nos defender de seus ataques. Uma arma ofensiva e defensiva. A palavra de Deus é nossa arma mais poderosa. Jesus nos deu o exemplo perfeito de como usar a espada do Espírito. Quando foi tentado no deserto, ele respondeu a cada tentação do diabo com: "Está escrito." Mateus 4:1-11. Ele usou a palavra de Deus para derrotar o inimigo. Da mesma forma, podemos usar a palavra para resistir às tentações, para quebrar cadeias espirituais e para proclamar a verdade de Deus. 2. Poder para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:4-5 diz: "As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubando argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo." A palavra de Deus tem o poder de destruir as fortalezas mentais e espirituais que o inimigo constrói em nossas vidas. 3. Discernimento espiritual. A palavra de Deus nos dá discernimento espiritual. Ela nos ajuda a distinguir entre a verdade e a mentira, entre o que é de Deus e o que não é. Ela ilumina nosso caminho e nos guia em todas as decisões. 4. Vida e poder. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem o poder de transformar vidas, de curar, de libertar e de edificar. Quando a proclamamos, estamos liberando o poder de Deus para operar em nossas vidas e nas vidas daqueles que nos ouvem. Empunhar a espada do Espírito significa conhecer a palavra de Deus, memorizá-la, meditar nela e proclamá-la com fé. É um compromisso diário de encher nossa mente e nosso coração com a verdade de Deus, para que possamos usá-la eficazmente em todas as batalhas espirituais. Você tem usado a espada do Espírito em suas batalhas diárias? Qual versículo bíblico tem sido sua arma mais poderosa? Compartilhe sua experiência nos comentários. E vamos para a conclusão deste estudo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao final de mais um estudo profundo. Espero que esta jornada pela armadura de Deus tenha fortalecido sua fé e te capacitado a enfrentar as batalhas espirituais com coragem e confiança. Lembre-se, Deus não nos deixou desprotegidos. Ele nos deu tudo o que precisamos para vencer. Vista diariamente cada peça da sua armadura.
o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Permaneça firme, vigilante e em oração, pois a vitória já é nossa em Cristo Jesus. E te agradeço por ter ficado conosco até o final. Por favor, deixe seu amém nos comentários. Curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares que precisam dessa mensagem. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos próximos estudos e reflexões. Juntos, vamos continuar crescendo na fé e glorificando o nome do Senhor. Que Deus o abençoe ricamente.